Nação flamenguista, o Flamengo aí mais uma final de Libertadores, né? Dessa vez já sabe quem é seu adversário, né? Mais uma vez o Palmeiras, né? Mas a gente sabe que o Flamengo tem plenas condições de fazer um grande jogo contra o Palmeiras e conseguir, né, o tetracampeonato da Libertadores, né? Ser o time brasileiro com mais títulos na competição, né? Mas a gente sabe que não será fácil. Não será fácil para o Flamengo e nem muito menos também para o Palmeiras, né? A expectativa do torcedor flamenguista é que também conquiste o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje é vice-líder com um ponto a menos que o Palmeiras. Até lá tem muitos jogos, né? A gente espera que o Flamengo continue nessa pegada aí, jogando o mesmo futebol. É um futebol que vem deixando o torcedor do Flamengo esperançoso, né? Claro, os palmeirenses ele não sabe se comemora ou se fica triste, né? Não sabe se comemora porque estão na final e não sabe se fica triste porque pegou o Flamengo. Ele sabe que vão enfrentar um osso duro pela frente, né? Claro, a mídia de todo o Brasil discutindo, né, essa atuação que o Flamengo teve aí e colocou o Flamengo em mais uma final, né? A quarta final nos últimos 7 anos, sem sombra de dúvida, para arrancar elogios, principalmente da imprensa paulista, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Os Donos da Bola, link na descrição. Vamos acompanhar. Campo do Flamengo com Eric Pulgar e Jorginho, é impressionante o que jogam, né? Mas o Rossi realmente fez a diferença ontem, fechando o gol, fazendo defesas espetaculares. Qual a defesa dele mais importante? Acho que foram umas 3, 4 ao longo do jogo. Eu achei a última. Eu acho que a primeira também. Que era 11 minutos de jogo, o cara deu uma cabeçada, ele foi buscar, ele estendeu o braço, ele puxou a bola, cara. Eu achei forte que no chão, a última estava muito próxima e ela desviou ainda. Também. Mas acho que ela veio mais em cima dele. A do Rossi, aquela primeira, ele teve que explosão, teve que buscar. Foi um chute, o chute foi forte. O rap foi teve totalmente desvio ainda, teve né? o desvio ainda, né? Então ele pegou em cima e era no final do jogo. Se você toma um gol daquele ali, os caras já sabiam, né? Que falaram que ia pagar a multa. Fizeram fogo no estádio, cara. Aí é sempre assim, né, Fernandinho? É impressionante. Jogar contra os times argentinos é impressionante. Essa atmosfera que eles trazem também, né, dentro do estádio, a torcida empurrando, né, a dificuldade para chegar no estádio, sempre essa loucura, né? Mas o Flamengo soube suportar isso, como o próprio Souza trouxe aqui, soube sofrer. Acho que isso é bem importante num jogo de mata-mata de Libertadores. Não é à toa que é um dos melhores times do futebol brasileiro, da América do Sul, Flamengo, né, Fabiano? Foi justamente o que eu comentei no início. O Flamengo é um time muito acostumado a ditar o ritmo do jogo, a jogar com bola, a trocar passes. E ontem foi uma circunstância diferente, não porque o Racing é melhor, mas porque o ambiente impunha isso dessa forma. E as oportunidades criadas não são para menos. A gente pode até discutir quanto à expulsão, né, Fernandinho? Porque é um absurdo, o que é o final do jogo. Eu tenho sérias dúvidas se realmente cabia o vermelho naquele lance do Plata? Não. Aquilo foi um erro da arbitragem. Gigantesco. Poderia ter comprometido o Flamengo. Que ainda ficaram o quê? Mais 25 minutos jogando E o Flamengo estava melhor no jogo, no 11 contra 11. Com 10, né? Oi? O Flamengo estava melhor no jogo, no 11 Primeiro tempo do Flamengo foi ótimo. Irretocável, com espaço para jogar. E aí, a partir do momento que tem um jogador a menos que precisa se retrair. Essa foi a defesa. Olha onde ele vai buscar a bola, cara. A defesa foi impressionante. E a leitura do Felipe Luiz em colocar um terceiro zagueiro quando ele tem a expulsão, ele coloca o Danilo no jogo, acho que é fundamental, porque o Racing ficou cruzando bola e a defesa do Flamengo conseguiu controlar. O jogo da Argentina, normalmente, nesses momentos de desespero, é você jogar a bola na área e vamos ver o que dá, né? Já foi assim também aqui no Maracanã, né? Eles se defendendo muito e saindo no contra-ataque e explorando esses cruzamentos, como eles fizeram ontem. Eles são muito fortes, né, Fernando? Eles são muito fortes em atacar a bola, eles vão no corpo do jogador, eles deslocam os jogadores para ter essa bola para cabecear e finalizar. Tem bola perdida para ele. Não, E o Flamengo teve várias chances de gol. Tem uma do Arrascaeta na cara do goleiro que explodiu no rosto dele. O Flamengo precisa melhorar isso. É um time que cria, apesar de jogar fora ontem, se defendeu, né, e começou a se defender a mais no segundo tempo. Quando perde o jogador, fica muito difícil. Eu até achei que ele substituiu errado, né, a hora que ele tira o principal jogador do meio campo, né, o Carrascal, que é um cara também que ajuda na marcação, e aí ele tenta voltar atrás daquilo que ele tinha feito, ele bota o Saúl, aí coloca o Saúl pra frente. Mas é isso, essa competição não se ganha só com qualidade, não. Não se ganha já só com disputaram, qualidade. vocês sabem como é que é. Eu disputei 6 dessas, Fernandinho. Ganhei uma e cheguei numa final de outra. Então, não se ganha só com qualidade. A gente olha pro Flamengo hoje, acha que o Flamengo vai ganhar qualquer jogo, até dentro do Maracanã. E quando pega um time argentino, eu acho que esse foi o grande... Eu não sei se essa desligada que o Palmeiras deu, né?
contra o LDU, né? Provavelmente deve ter visto o primeiro jogo contra o São Paulo. Sabe que eu discordo nisso? Não foi o Palmeiras que perdeu, foi o LDU que ganhou, cara. Eu falo assim, dá a impressão que o Palmeiras bobeou. O LDU jogou muito, cara. Fernandinho, o Palmeiras, a gente não tá acostumado a ver o Palmeiras jogar daquele jeito. Por isso que tá esperança. Entendeu? Um time como o Palmeiras não joga tão mal duas vezes. Exatamente. Sequência. E eu acho que foi isso. Você não pode subestimar uma semifinal de Libertadores. Ninguém chega a uma semifinal de Libertadores numa sorte ou por acaso. Tem qualidade, né? E o Flamengo tem muito isso, né? Tem um time muito experiente, jogadores que já disputaram, vão disputar a sua segunda final de Libertadores ou terceira final de Libertadores, e você tem que saber sofrer, né? O Flamengo se defendeu ontem, o setor defensivo do Flamengo ontem está de parabéns, jogou muita bola, goleiro, né? Léo Pereira, Ortiz, né? O próprio Rossi soube sofrer, né? Esse lance aí ele tentou compensar, né? Da expulsão, né? Mas ele e aí o VAR falou, peraí, você tá louco, cabeça com cabeça. Mas o mesmo VAR que chamou, deveria ter chamado também o negócio do Plata, né? Dúvida, né? Dúvida. E aí foi malandro o Rojo naquele lance, né? O jogador que tem rodagem pela Europa, ele sente o contato do Plata e já vê a possibilidade de cair no gramado. O Plata, no tranco, ele quis dar mas o Bandeira estava do lado. Sim, poderia também ali ter alertado o árbitro, que não foi um lance assim também, a leitura labial, mas assim, do Bandeira, ele falando depois com o Plata, ele fala que o Plata agrediu, né? Foi a agressão que ele fez e justamente por isso ele foi expulso. Mas eu não achei também de tamanha agressão assim. Acho que ele foi mais expulso pela intenção, não pela violência da reação. E se tem uma coisa que os clubes brasileiros precisam aprender na Libertadores é fazer essa pressão. Mas a gente não aprende, Souza. Faz 100 anos que a gente joga essa competição. Quando o Plata faz o que fez, né, houve uma pressão muito grande e o árbitro foi pressionado do começo ao fim do jogo. Sim. Ao começo, a bola que bate no ombro do Varela, eles queriam um pênalti. O cara deu cartão vermelho pro Plata, ninguém foi reclamar. Algumas pessoas foram lá sem fazer pressão nenhuma e você vai deixando o juiz fazer o que ele quer. E a quantidade de jogadores do Flamengo que falam espanhol é grande, porque antigamente essa brasileira jogar lá, não estou entendendo, o árbitro não entendia. Agora tem um monte de galera que fala a mesma língua aí, né? Varela, Pulgar, Arrascaeta, goleiro, Plata, Rossi, quase metade do time. Cara, mas o Felipe Luiz fala espanhol também, né? Mas o Saúl, Felipe Luiz, cara, realmente o cara tá num momento iluminado, né, cara? Nas escolhas, nos posicionamentos, nas decisões que ele toma. E o que a gente percebe, que vocês que jogarem, o Fabiano que tá acostumado também a conviver com isso, quando os caras compram o barulho do torcedor, cara, do treinador, é outro papo, né, cara? O cara pede, você vai plantar bananeira, o cara vai lá e planta bananeira. E me parece que é um cara muito leal dentro das suas convicções, né, Fernandinho? Isso tem que ser pontuado, porque quando o Lino tá mal, ele não tem medo de trocar. A torcida começou a pegar no pé, ele vai e troca. E no futebol você tem que ser assim, você não pode estar insistindo no jogador que caiu de produção, porque atrás você tem um time totalmente muito bom, jogadores que estão na reserva muito bom, e ele troca. Isso pra gente que foi atleta, isso vale muito, porque às vezes você faz um esforço muito grande no treino e no jogo você não joga, vai jogar o cara que a torcedor tá pegando no pé. Então, quando ele faz isso, é um cara, eu acho que é a gente que faz alguns campeonatos aí pelo mundo afora, o que tem surgido de treinadores jovens, na Alemanha, treinadores que têm 38 anos. Está no Real Madrid agora, o chefe. Então você tem que dar oportunidade. A gente está atrasado um pouquinho enquanto a isso, né? Porque a gente pressiona muito, aqui se trabalha muito com emoção. Caíram 21 treinadores em 30 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Mas o trabalho do Luiz Felipe é assim, algo... Todo mundo vai falar, mas tem um time muito bom, é muito mais difícil você dirigir um time eu acho que o grande termômetro desse comando do Felipe Luiz foi no episódio do Pedro, cara. Porque ele expôs uma coisa interna, que jogador detesta isso, você perde o grupo quando você... Cara, mas parece que até o Pedro se redimiu, ficou uma relação boa. Cara, que se tivesse algum ruído, algum barulho, alguma trairagem, como o Boleiro gosta de falar, a situação seria diferente. Fernandinho, de verdade, eu não acho que o fato dele ter falado aquilo com o Pedro foi uma exposição. Vou te dar um exemplo do que aconteceu com o Abel no último jogo contra o LDU. O Abel foi para o coletivo, foi perguntado para ele sobre o Veiga e sobre o Emiliano. Ele falou, olha, o Veiga era para marcar o cara que lançou a bola e o Emiliano era para marcar o cara que fez os 2 gols. O jogador poderia, mas assim, o treinador tem que expor
aquilo, entendeu? Mas eu acho que esses treinadores conquistam essa autoridade de poder falar esse tipo de situação e o jogador entender, assimilar, porque sabe. Porque, senão fica aquele lance de muito dodói, né? Acho que é mais a questão também, Fernandinho. Acho que eles estão sendo enquadrados, os jogadores, num determinado ângulo. Aí os jogadores. Porque é o seguinte, sempre no Brasil, o Palmeiras acho que é a maior exceção disso, e o Flamengo está se mostrando agora com o Felipe Luiz. Não sei se é pela característica do Boto que está lá, que é um português, está acostumado com essa situação. Porque normalmente, nos times, os caras faziam opção pelos jogadores e não pelo treinador. Não é à toa o sucesso do Flamengo. Cruzeiro também. Cruzeiro com o Jardim agora. O Jardim também. Botou o Gabigol no banco. Exatamente. E tal, entendeu? Qual que é o lance? Os clubes estão priorizando mais as suas escolhas, conceito de jogo, no treinador. Isso enquadrou o jogador brasileiro, cara. Claro. O jogador brasileiro também, hoje, ele tem que entender, né? O futebol mudou. O futebol moderno é tudo diferente e tem que se enquadrar a essa questão ao qual a gente está falando aqui sobre os treinadores, né? Os treinadores têm evoluído, estudado muito. Felipe Luiz vem de uma escola espetacular, né? O cara, Jorge Jesus, Simeone, outros treinadores ao qual ele passou, que trabalharam e ele tem, né, essas convicção, como o próprio Souza trouxe aqui, é bem clara, né? Então ele expõe isso de uma forma para os atletas e os atletas compraram a ideia dele, né? Até porque realmente ele é leal naquilo que ele faz, né? O jogador não está bem, ele coloca quem vai estar bem. Entrou, deu conta do recado, vai jogar quem está dando conta do recado. No posicionamento ao qual ele colocou, na metodologia de jogo dele, e aí, cara, as coisas funcionam. Os jogadores compram a ideia e as coisas funcionam. Pois é, mas o jogador só compra a ideia quando ele sente que há lealdade. Exatamente. Porque é o seguinte, a escolha nem sempre agrada a todo mundo, né, Fabiano? Mas se o cara percebe, é lealdade, porque cada um tem a sua decisão, toma a sua decisão. Por mais que você ache que está jogando bem ou mereça jogar e não jogue, mas se você vê que há lealdade na escolha, é isso que você cria um ambiente vencedor, né? Não tenha dúvidas. E certamente o discurso que ele adota em referência ao Pedro há cerca de 2 meses só ocorre porque ele já tinha uma relação com o Pedro e que talvez dentro dele o próprio Felipe Luiz soubesse que para mexer com o Pedro precisaria ser algo forte. Não bastaria um alerta no treinamento, não bastaria o contato no dia a dia, que ele precisaria um choque de realidade e funcionou. Não à toa o Pedro está fazendo falta nesse momento com a lesão na mão. E ainda sobre o Felipe Luiz, para mim é o claro protótipo de treinador que vai trabalhar no futebol europeu. Eu não me surpreenderia na hipótese de saída do Simeone no Atlético de Madrid, o Felipe Luiz, que tem uma história no futebol espanhol, ser o sucessor e assumir o Atlético de Madrid. Eu não me surpreenderia, acho que é um grande treinador e quem tem essa mentalidade do futebol europeu, quem sabe na seleção brasileira, o Ancelotti tem contrato só até a Copa, né? Não renovando, acho que o Felipe seria um nome forte. O Simeone está 13 anos lá no Atlético de Madrid, ganhou pouco, 1 ou 2 títulos, deve ter faturado ali, me corrija. Chegou em 2 finais, errado, né? Sim. Mas é assim, a questão da longevidade, de apostar no cara, acreditar. E o que mais me impressiona, a gente está vendo aqui, é importante, nos últimos 7 anos o Flamengo chegou a 4 finais de Libertadores. 2019 campeão, em cima do River, 2021 em cima do Palmeiras, em cima do Atlético Paranaense e 2025 agora é finalista, né? Mas o que me chama a atenção, gente, foi a transição do Felipe Luiz de jogador para treinador, parece que não aconteceu no mesmo clube que ele se aposentou, cara. Ele começou no passado, no Sub-17. Mas é porque normalmente, cara, você estava no vestiário com o cara, fazendo brincadeira até 8, 10 meses atrás, naquela sacanagem que é normal. E ao mesmo tempo que o cara tem que passar a linha e começar a ter atitudes e autoridade diferente, o jogador tem que entender que a vida do Felipe Luiz mudou e o Felipe Luiz entender que a vida dele em relação com os jogadores mudou. Essa transição chama atenção pelo resultado, pela maneira que ela está acontecendo. E você tem que ter, de novo, né, Fernandinho? O futebol, o que se falta muito no Brasil, às vezes é convicção. Quando você tem convicção de quem você é, aonde você quer chegar, você tem que pôr respeito. Você tem que pôr respeito. O Felipe Luiz é um cara que vem de uma escola europeia. Mas é difícil, né, Souza? É difícil. Você está um mês atrás com o cara no vestiário, ou nós vamos tomar uma hoje, ou nós vamos jantar, qualquer coisa do gênero. Mas isso vai muito. E daqui a pouco o cara está do outro lado mandando em você. E se você toma uma atitude que o cara não gosta, fala, porra, meu irmão, quando você era meu colega, era outro papo, saca? O Gabigol foi um que teve um atrito com ele num jogo, né? Porque ele pediu pro Gabigol voltar. E você precisa entender o dia a dia. O dia a dia você vai colocando respeito, você vai impondo respeito. O Dudu não entendeu isso no
Palmeiras. Mas Nem no Grêmio. No Grêmio não, no Cruzeiro, perdão. É muito do perfil também do jogador, né? Tem jogador que ele já tem o perfil, né, de quando vai parar, fazer essa transição para treinador. Vai muito também disso, né? No dia a dia do jogador ali, ele já tem esse perfil, pô, já sei o que eu quero para minha vida. Nação, a mídia discutindo aí a questão de Felipe Luiz, dessa transição, discutindo a atuação que o Flamengo teve contra o Racing, né? Queira ou não queira, foi uma atuação que colocou o Flamengo na final. Agora a gente já sabe quem é o adversário, né? Mais uma vez o Palmeiras. Para mim, sem sombra de dúvida, o Flamengo tem condições sim. O Flamengo tem condições sim de fazer um grande jogo e sair com a bela vitória em cima do Palmeiras, né? A gente sabe que não vai ser fácil, assim como o torcedor palmeirense também. O torcedor palmeirense sabe também que não vai ser fácil. Vai ser um grande jogo, né? A gente espera que o Flamengo consiga esse título, né? A gente consiga ganhar do Palmeiras, né? Aquela revanche, né? Aquela revanche que o torcedor do Flamengo tanto esperava, pessoal, vai acontecer. Flamengo e Palmeiras, né? A questão aí da transição do Felipe Luiz, a gente sabe bem antes que Felipe Luiz, pessoal, é um treinador, mesmo ele quando estava no seu final de carreira, ele já era treinador. É um cara que já entendia muito, né? De esquema tático, esquema de jogo, o que poderia fazer para mudar uma situação de jogo, ele já sabia disso de cor salteado, né? Quer dizer, sabe, né? E o torcedor do Flamengo não teve dúvida quando o Felipe Luiz foi colocado na posição de treinador. O treinador do Flamengo não teve dúvida. Apoiou ele, né? Que não é fácil você sair de umas categorias de base diretamente para ser treinador do Flamengo, não é fácil. O torcedor do Flamengo apoiou e hoje está colhendo os frutos, né? Primeira Libertadores de Felipe Luiz, sua primeira final. Primeira Copa do Brasil de Felipe Luiz, campeão. Claro, caiu fora dessa Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo poderia até estar na semifinal da Copa do Brasil. Mas faz parte, né, pessoal? Faz parte. Eu acho que agora manter o foco, né? Manter o foco porque vem grandes jogos, pessoal. Vem grandes jogos pela frente. Tem essa reta final aí de Campeonato Brasileiro que o Flamengo está disputando também com o Palmeiras. E dia 29, a expectativa do torcedor do Flamengo para a gente descontar, né? Aquela revanche que a gente tanto esperava vai acontecer. Então, tomara que o Flamengo faça aí bons jogos, né? Que faça um bom jogo e que consiga, né, pessoal? Consiga, quem sabe, apagar aquele título de 2021 que a gente perdeu para o Palmeiras. A verdade é essa. O torcedor tanto esperou e a hora chegou. Então, sem sombra de dúvida, a gente espera aí que o Flamengo faça um grande jogo, que conquiste, né, a vitória, que saia. Porque sempre que o torcedor do Palmeiras perde para o Flamengo, e vamos ser bem realistas, depois daquele jogo, Flamengo e Palmeiras, pela final da Libertadores, que o Flamengo entregou ao Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Flamengo. O Flamengo ganhou todos os jogos, quando não ganhou, empatou. Mas o torcedor do Palmeiras sempre lembra, né? Não, porque a gente ganhou da Libertadores, que a gente ganhou da Libertadores. Aí agora a gente tem essa oportunidade de descontar, né? Tem essa oportunidade de fazer aí uma grande partida, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente espera aí uma bela vitória e o Flamengo consiga essa Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.